Bom dia, paz e bem a todos, a todas. Esse encontro semanal que acontece toda terça-feira, bem cedinho, às 6 da manhã. E eu estou gravando o vídeo, sempre faço essa gravação no final de semana, mas hoje é segunda-feira, eu estou muito feliz que hoje à noite eu vou participar de um jantar em boas-vindas ao Leonardo Boff, que está aqui na minha cidade, na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Então, semana que vem, se eu tiver algo interessante, eu compartilho com vocês. Mas hoje vamos falar, como sempre falamos, um pouquinho sobre budismo, budismo Zen. Eu sou uma monja da tradição do Zen do Japão, né? E eu vou falar um pouquinho sobre Zazen, que é a meditação Zen budista. Não é todas as tradições budistas que faz meditação, que faz a meditação Zazen. Existem diversos tipos de meditação, mas a nossa se chama Zazen. Isso em japonês quer dizer sentar zen. E o que é sentar zen? Simplesmente sentar. Tem alguns uns comandos, né, que são necessários para a gente poder ter uma boa postura de zazen. Né? A gente senta, geralmente é numa almofada que se chama zafu, que tem o zafu, ela é preta, redonda e tem uma tarja branca, né? Sentamos sobre um acolchoadozinho que se chama zabuton ou diretamente num tatame, aquele de palha de arroz, que é mais raro para nós aqui ter tatame de palha de arroz, é uma delícia, né? Sentamos de frente para uma parede, mais ou menos assim, 80 centímetros da parede. A gente não fica colado na parede, que tem que ter espaço para sentar e cruzar as pernas. Quem consegue vai cruzar as pernas em lótus, né, ou meio lótus, que é quando um pé consegue, o pé direito fica sobre a coxa esquerda e o pé direito e o pé esquerdo fica sobre a coxa direita, ou meio lótus. Nem todos conseguem, né? Ou então a gente recomenda simplesmente cruze as pernas, evitando osso com osso. Sentar de maneira que a gente possa fazer um tripé de sustentação e que a gente sente nos isquios, que são os ossos da base da bacia. Isso faz com que a gente consiga dar uma leve projetada na pelve e isso acomoda a nossa coluna para conseguir deixá-la ereta. A gente faz um alongamento na postura, assim como na cervical, para que o peso da cabeça fique bem distribuído sobre o pescoço. Como a cabeça ela é bastante pesada, ela pode ficar caída um pouco para frente ou um pouco para trás. A gente percebe e faz os ajustes. A zen é isso, a gente senta, mas daqui a pouco a gente vai caindo na postura, presentifica, respira fundo e retoma a postura. Não é assim na vida também? A gente às vezes está seguindo um caminho, daqui a pouco vê que está desviando e já volta se alinha novamente com o caminho. Se alinhar com o caminho é assim, ó. Eu quero ir para o norte, quando eu estou indo para o sul, eu tenho um projeto de vida A e quando eu estou planejando B, né? Eu planejo A e estou fazendo B, as contradições da vida, né? Então, falando sobre Zazen, essa é o grande portal, é o grande portal sem portal, né? Como eu estava falando, nem todas as tradições budistas praticam esse Zazen, que é Shikantaza, apenas sentar. Outras tradições, não só no budismo, né, praticam algum tipo de meditação, contemplação, né, relaxamento, né, mas o nosso é presença pura, respiração plena, né, sentado nessa postura. Olhos semiaberto, né, mãos fiquem mudra, e então tem um protocolo para essa postura. Né? E é a mesma postura
que grandes mestres, por exemplo, Shakyamuni Buda, o fundador do budismo, né, é o príncipe Siddhartha, que há 2.600 anos atrás, na Índia, renuncia à vida palaciana e se lança nessa busca, né, por responder questões existenciais que estavam ali para ele, que não conseguia mais esquecer, estava ali sempre cutucando ele, né, o sentido da vida, o porquê de tanto sofrimento, houver algumas saídas do palácio e ele fez contato com a vida do povo, com a realidade. Aí ele percebeu que havia muito sofrimento, mas ele já era bastante sensível para fazer contato com isso e se questionar o que seria possível para trazer sentido, significado à existência, superação de sofrimento e o que era possível fazer para superar o sofrimento. E através da meditação foi quando ele percebeu que ele podia conversar com os mestres sábios, homens sábios da época, que esses homens sábios não conseguiam, explicava, né? Mas essas explicações ainda não, ele achava que tinha mais coisas que ele tinha que descobrir, que muita dessas descobertas teria que ser por ele mesmo. Ele foi lançando meios hábeis para que isso pudesse acontecer e um deles foi abandonar as práticas ascéticas, que na época era entendido como uma libertação do corpo e da mente, fazer contato com esse sagrado, com esse mistério. Ele abriu mão, porque ele quase morreu, eram práticas ascéticas assim de mortificação. Ele abriu mão disso, se alimentou melhor, se cuidou, ficou cheirosinho lá e decidiu fazer zazen, essa postura, é dhyana, meditação. Dhyana quer dizer meditação. E dhyana depois foi para a China, passou a se chamar Chan, e quando foi para o Japão, Zen. Essa meditação, a mesma meditação, a mesma postura que Shakyamuni teve, que sentou, né? Dizem que 7 dias e 7 noites, mas isso é metafórico, foi muito tempo que ele sentou e se dedicou ao zazen, para que os portais da sabedoria se abrissem e ele adentrasse, fizesse contato com essa grande mente do universo, né? Onde aí ele obteve respostas às suas questões. E a partir dali, a primeira comunidade que foi se estabelecendo, todos eles faziam muita meditação. Entendia-se que os ensinamentos, né, eram necessários, mas percebam, né, o Shakyamuni Buda, ele não inventou nada, ele só fez contato e compreendeu as leis da existência, desse fluxo da existência, e colocou palavra ali. Naquela época não tinha nem escrita ainda. Todos, a partir dali, as palestras Dharma, os ensinamentos que ele foi dando, eles foram sendo decorados, memorizados por alguns que tinham esse compromisso, essa responsabilidade, os que tinham memória melhor, eles tinham uma técnica para isso, para facilitar isso, eles iam repetindo, frase por frase, a próxima frase repetia a frase anterior e assim ia. Era muito trabalhoso, mas era assim que eles foram transmitindo inicialmente tudo oralmente, os ensinamentos do Buda. Mas que para realizar esses ensinamentos, o zazen, a meditação dhyana é necessário. Para que prajna, que essa sabedoria, né, desses saberes seja realizado, que a gente consiga viver isso e não deixar só isso aqui na nossa cabecinha e a gente ficar racionalizando em cima disso, né? O zazen, a meditação dhyana é necessário. Parar tudo e sentar em zazen, para que esses portais sejam acessados. Assim fez os grandes mestres, né, de todos os que se identificaram com essa mente e praticaram a ponto de
ser atravessado por ela, porque ela existe, a gente tem que alcançar ela. Né? E isso está acessível a todos os seres, a todos os humanos, porque nascer humano já é um grande milagre. Podia ser qualquer outra coisa. A gente está aqui. Quem está me ouvindo é um humano. E nós temos essa capacidade, que são as 3 grandes sabedorias: capacidade de ouvir, capacidade de refletir e a capacidade de realizar. Só que para realizar precisa praticar. A gente até pode nascer com um potencial para ser um grande pianista, para ser uma cantora de ópera, de ser um grande atleta, mas a gente vai precisar praticar para atingir a excelência disso. Isso não vem pronto, pode vir essa aptidão, né? A gente pode já estar sensibilizado para isso, mas temos que praticar para poder realizar isso. Para realizar essa sabedoria, o budismo entende, a nossa tradição entende que o zazen é para atingir o âmago, como o mestre Dogen falava, o tutano, né? Chegar no osso. Um mestre chinês dizia que para chegar no osso, para que isso se realizar mesmo, precisa meditação. E ele era um mestre Rinzai, ele não era nem da tradição que tinha zazen. Isto é, até tinha zazen, ele era um pouco diferente, a postura é a mesma, mas não é de frente para a parede, mas o grande portal dessa tradição é os koans, que são aquelas... uma questão para pro discípulo desvendar, é como se fosse uma charada, é como se fosse uma pegadinha, né? Me responda isso, o que é isso, né? E aí, de tempos em tempos, esse discípulo tem contato com o mestre, eles falam sobre essa problemática que o mestre deu para ele desvendar, compreender em profundidade, e ele fala o que ele compreendeu e o mestre vai avaliando em que ponto que está esse praticante, esse aluno, esse monge que está sob a responsabilidade dele. Então, todos os grandes mestres, eles dizem que ensinamento é necessário ter um bom orientador, um bom professor, um bom mentor, né, um bom mestre, né? Tudo isso é necessário, mas para isso realmente se transformar em realização, né, vai ser necessário o zazen, esse parar tudo, que não é só parar o corpo, é parar a nossa mente, né? Fazer contato com a mente, com a nossa mente original, que ela não é cheia de discriminação, de pensamento, de códigos e de números, e que não está sempre ali fazendo conexões, querendo entender, querendo compreender, racionalizando tudo. Essa é a mente discriminatória, se chama mente Chitta. Ela é necessária também para chegar nessa mente original. Ela é necessária, mas tem um momento no zazen que ela naturalmente dá espaço para a mente original, que é a mente não discriminatória. É quando a gente consegue transcender todas essas questões do gosto, não gosto, quem sou eu, quem não sou, o que eu quero, o que eu não quero. Toda essa dualidade, ela se dissolve e a gente adentra a mente de paz, de sabedoria, de compaixão, que essa é a mente original, e que no processo de interação com o mundo a gente vai perdendo contato. É como uma criança que, à medida que ela vai crescendo, ela vai perdendo contato com essa mente original que habitava ela no começo. A criança, o bebezinho, ele tem uma experiência direta, né, com a vivência, com a interação que ele faz, né? Ele está com fome, ele chora, esbraveja. Ele vai aos poucos desenvolvendo a capacidade de esperar, né, de tolerar uma frustração. Tudo isso é necessário, essa construção, né? Mas vai desenvolvendo a mente Chitta, né?
que é essa mente que depois não dá paz e não dá sossego. Como, né, depois de adultos, a gente encontrar o caminho de volta para casa, fazer contato com a nossa natureza original para voltar a brincar nos campos do Buda, nos jardins do Buda. Vamos ficando por aqui hoje, até semana que vem.